Bom dia, 1 Reis capítulo 8, e não podiam ficar em pé. Salomão congregou os anciãos das tribos de Israel, todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, no mês de Etanim, que é o 7º mês do calendário judaico. Versículos 1 e 2. Esse primeiro versículo inicia-se com uma importante revelação de Deus para a nossa vida. Salomão congregou a todos para fazer algo muito importante: levar a Arca da Aliança, que representa Jesus hoje e que por conseguinte representa a palavra de Deus, para o lugar onde ela deveria estar, o tabernáculo. Perceba a importância de estar congregado com os irmãos para poder levar a palavra onde ela tem que estar, nos ouvidos e nos corações de cada homem, de cada mulher, de cada criança que está nesta terra. Em muitas pessoas, essa arca ainda não está no lugar que deveria, ainda está só nos ouvidos. Mas, se ela não for posta no lugar certo, o seu coração, ela não poderá fazer o que a palavra veio fazer: salvar-nos. Muitas pessoas acreditam que só ouvindo a palavra, sem se congregar, elas estão seguras. Bom, se cremos em tudo que está escrito aqui, sabemos que o Senhor quer que estejamos todos congregados. Ou seja, uma andorinha sozinha não faz verão. Um tijolo sozinho não faz uma casa nem uma igreja. Uma ovelha perdida sem pastor, sem estar no meio de outras ovelhas, é uma presa fácil para lobos. Não se iluda, não se deixe enganar pelas falácias do diabo. Ele é mentiroso e sempre vai dizer que está bom como você está. Você já ouve, você já conhece a verdade, você já está salvo. Cuidado! Se não fosse tão importante a comunhão com os irmãos, Deus não mostraria com tantos exemplos a importância de estar em comunhão com mais irmãos. A chance de cair é bem menor. Talvez você até ouça a palavra, mas o vazio permanece em você. A sensação de que algo te falta continua aí, fazendo morada em você. Eu te digo, sem medo de errar, falta a você uma obediência total ao Senhor. Meia obediência já é desobediência. Lembra quando Deus disse a Saul para liquidar todos os amonitas e não pegar nada deles? Então, ele obedeceu, não obedeceu? Sim, ele obedeceu, em parte. Mas deixou o rei vivo e trouxe os animais deles e o melhor das ovelhas que eles tinham. E isso lhe custou o quê? Custou seu reino e sua vida. Aprenda a obedecer a Deus por completo. Quando Ele disser, faça, vá lá e haja como Ele te mandou. A meia obediência te traz meia bênção, e a bênção só é boa quando vem por inteiro. Jesus não te deu metade do sangue dele, metade da vida dele. Ele se deu por completo para você. Faça o mesmo. A vida é feita de escolhas. Escolha servir ao Senhor por inteiro. Deus não se alegra com sobras, com restos, com mediocridade. Ele te quer no seu melhor. Entregue-se a Ele por completo ou continue aí, onde você está. A escolha é sua, mas as consequências também serão só suas. Escolha bem. Bom, mas continuando esse capítulo, o versículo 2 diz que os anciãos puseram a arca nas alças e as trouxeram para cima, junto com os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Versículos 2 e 3. E toda a congregação de Israel sacrificou ovelhas e vacas que não se podia numerar pela sua quantidade de tantas que eram. Versículo 5. Hoje, sabemos que esse sacrifício não é mais de vacas e bois e ovelhas, mas sim de louvores, adoração, entoados a Cristo na congregação onde você está. Trouxeram a arca para o seu lugar, o oráculo da casa, o lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins,
pois esses estendiam ambas as asas sobre a arca e as cobriam com elas. Versículos 6 e 7. O oráculo da casa é o seu coração. O lugar santíssimo é o centro da vontade de Deus em sua vida. E os querubins são os anjos que nos guardam e nos protegem com suas asas. São irmãos da igreja que nos amparam, que nos ajudam, que emprestam seu ombro para chorarmos, ouvidos para nos ouvir, boca para nos abençoar, braços para nos abraçar, e às vezes até o alimento que alguns necessitam são providenciados pelos anjos da igreja. Eu, você, cada um de nós. Além da legião espiritual de anjos para nos ajudar, há também uma legião de anjos aqui na terra para nos auxiliar fisicamente. E assim, temos uma ajuda, tanto física quanto espiritual, todos os dias. A arca continha as 2 tábuas de pedra que Moisés colocara quando fez aliança com os filhos de Israel. As tábuas são os mandamentos que Deus nos pede para guardar em nossos corações. E esta é a única maneira de permanecer aliançados ao Senhor, guardando seus mandamentos. Versículo 9. E quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, por causa da nuvem de glória que enchera a casa do Senhor. Quantas vezes em nossa congregação não sentimos essa presença do Senhor e nos prostramos porque não conseguimos ficar em pé diante da presença dele? Por isso nos prostramos de joelhos, porque diante de tamanha presença não dá para ficarmos em pé. Isso é fato que se repete até hoje. Diante dele nos prostramos e o adoramos. Então Salomão diz algo que me intrigou muito. Ele disse: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Versículo 12. Como assim? Deus habita nas trevas? Bom, eu fui buscar uma resposta para essa fala de Salomão. E se você for até Êxodo 19:9, o Senhor disse a Moisés que ele viria a ele numa nuvem escura, para que o povo ouvisse quando falasse com ele e cressem que Deus é que estava falando. A palavra nuvem espessa ou escura se refere à palavra hebraica larapel, que quer dizer isso, nuvem escura. Salomão, neste discurso, queria lembrar ao povo essas palavras de Moisés e uma das manifestações de Deus no meio deles no passado. Mas eu entendo também que Deus habita nas trevas quando estas nos cercam e nos afligem. Deus está bem ali, no meio da tempestade, no meio dos nossos problemas. Basta que afinemos os nossos ouvidos para ouvi-lo falar em meio às nossas trevas. Mas, continuando o capítulo, Salomão vira o rosto e abençoa toda aquela congregação que ali estava e os lembra de tudo que o Senhor fizera no passado, tirando-os do Egito e escolhendo a Salomão. Embora Davi também quisesse construir casa ao Senhor, mas ele não pôde, por causa de suas mãos sujas de sangue em muitas guerras. Mas o filho de Davi, Salomão, construiria, e naquele momento era chegado a hora de cumprir o que o Senhor dissera. Versículo 24. Assim, Salomão concluiu seu discurso e reafirmando que o sucessor de Davi se assentaria para sempre no trono de Israel. E tudo isso se cumpriu se eles cumprissem os mandamentos e guardassem o caminho do Senhor. Tudo se cumpre em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida de Deus em nós. E Salomão suplica ao Senhor que os ouvissem e que os olhos dele estivessem abertos sobre aquela casa e aquele lugar para sempre. Versículo 29. Que o Senhor julgasse suas causas, condenando o injusto e justificando ao justo. Versículo 32. E quando o povo pecasse, mas se arrependesse e voltasse o coração ao Senhor, que ele os perdoasse. E quando clamassem por chuva, que o Senhor a enviasse. E quando houvesse fome na terra, ou peste, ou gafanhotos, ou ferrugem, ou pulgão, ou praga, ou doença, que o Senhor ouvisse a oração e as súplicas de qualquer homem
que os perdoasse e os curasse. Versículo 36 a 39. Para que temessem ao Senhor todos os dias enquanto vivessem na terra. Versículo 40. Inclusive o estrangeiro, que somos nós, que iríamos ouvir falar do grande nome do Senhor e que viesse orar naquela casa, que este também os ouvisse e os curasse. Versículos 41 a 43. Ao Senhor clamariam todos os povos da terra e conheceriam o nome do Senhor para o temerem. Versículo 43. E quando todos se convertessem e Deus os livrasse das mãos de seus inimigos, então lhes faria justiça. Porque são teu povo e sua herança. Entende que você está incluído na linda oração de Salomão? Deus não excluiu a ninguém da bênção, e a única condição para alcançá-la é o arrependimento e a obediência. E ao dizer todas aquelas palavras, que eu sugeriria que você lesse atentamente, ele bendiz o santo nome do Senhor e pede e suplica para que Deus estivesse sempre perto deles, executasse seu juízo e o juízo do seu povo a cada dia, e para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Versículos 59 e 60. Naquele dia, santificaram o lugar com sacrifícios e holocaustos, e eram tantos que nem couberam no altar de cobre. Versículo 64. E todo Israel celebrou uma grande festa ao Senhor por 14 dias, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Versículo 65. E no 15º dia, eles abençoaram o rei e voltaram todos alegres e contentes de coração, por toda a bondade que Deus havia feito a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Versículo 66. O segredo da felicidade, da paz e alegria no coração estão muito bem definidos neste capítulo. Ela só vem por meio da rendição, da adoração, do temor, do tremor e da obediência aos mandamentos do Senhor. O que tantos buscam e não encontram a paz de sua alma, estão acessíveis a todos. E não está nos remédios, nos psicanalistas, nas farmácias, nas festas, mas sim exclusivamente no Senhor, no Príncipe da Paz, que consegue ler e entender mente e coração, e perdoar nossas fraquezas e fortalecer o nosso espírito, trazendo a paz que esse mundo não consegue receber e nem entender, porque não o conhecem. Um abraço e vamos celebrar mais esse dia de alegria, paz e bênção para cada um de nós. A paz do Senhor Jesus, alcançada por meio da graça que há em seu santo nome. A graça e paz a todos.